tô falando. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar de derivada da função composta. A gente já disse que era uma função composta, mas a gente vai começar primeiro com uma pequena revisão, perfeito? Então, vamos começar com uma revisãozinha sobre função composta, para, em seguida, falar da derivada da função composta. Então, assunto de hoje, regra da cadeia ou derivada da função composta, que é a mesma coisa. Tá certo? Suponha o seguinte, você tenha duas funções, está aí no exemplo, ó, f de x igual a x ao quadrado, g de x igual a x mais 1. Duas máquinas completamente diferentes. O que a f faz? Pega o x e calcula o quadrado dele. O que a g de x faz? Pega o x e soma ele com 1. Perfeito? Tá. A ideia é a seguinte. Por exemplo, se você fosse calcular, por exemplo, assim, ó, deixa eu lhe falar. Deixa eu colocar aqui o... Opa! Imagina que você fosse calcular assim, ó, f de 2. O que a f faz? Pega o cara que está aqui e eleva ao quadrado. Então, é 2 ao quadrado, que é 4. O que a g faz? A g pega qualquer cara aí dentro e soma com 1. Vou pegar esse resultado aqui, ó, o 4. A gente vai fazer 4 mais 1, que vai dar 5. Então, ó, note que esse cara é esse cara. Então, eu atuei a G, na verdade, na imagem do 2. Então, na verdade, eu fiz G de f de 2 e o resultado foi 5. É isso que a função composta faz. Ó. Atua no 2 e o resultado dela direto é 5. Né, ó? Então, é como se você fizesse assim. Ó. Eu joguei o 2 aqui nessa máquina, né, ó, e o resultado saiu 4. Aí eu peguei o 4, joguei aqui nessa máquina e o resultado foi 5. Perfeito? Mas eu quero fazer a composição, né? O que é a composição? É justamente pular etapas, né? Você chegar logo no resultado final, tá? Digamos aqui, ó. A composição vai unir as duas funções. Eu vou ter que jogar o 2 aqui e vai ter que sair 5 aqui embaixo. Como eu vou fazer isso? Aí é onde surge a composição, ó. G de f de x, né? O que a f de x faz? É x ao quadrado, tá aqui, certo? E o que a g faz? Pega o cara que está aqui dentro dela e soma com 1. Então, a máquina geral pega o cara, eleva ao quadrado e soma com 1. Então, ó, quando eu calcular g de f de 2, ó, né, ó, eu entro com o 2 e no final o resultado vai ser o 5. É isso que a composição faz. Ela pula etapas, tá certo? Né? Mas podia ser o contrário. De novo, pula etapas, né? Aqui, ó, se eu entrasse com o 2 aqui, ó, aqui transformaria o 2 em 3, aqui elevaria o quadrado e o resultado que sairia aqui, ó, seria 9. Por quê? Porque 2 mais 1, 3, 3 ao quadrado, 9. Então, é a nossa nova composição aqui, ó. O f de g de 2, ó, já vai direto. 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 1. E como a gente já sabia, entra com o 2, sai com 9. Né? Se eu entrar com o 2 na G, sai com 3. Aí eu pego o 3, enfio aqui na F, aí sai o 9. Perfeito? Então, a composição já calcula direto. Entra com 2 e já sai com 9. É isso que a composição faz, né? Então, a ideia é a seguinte. Vamos lá. Aí eu tenho uma função que associa o conjunto A com o conjunto B. Perfeito? Aí, no conjunto B, tem todas as imagens do F, né? Tem todos os F de X. Aí, o que a outra função vai fazer? Vai atuar justamente nessa imagem, nesse F de X, para concluir termos G de F de X. Né? Aí, a composição que ela faz? Ela pula, sai de X e chega direto em G de f de x. É isso que a função h faz. Então, ela é que é chamada de função composta, que você pode escrever dessa maneira ou dessa outra, dá na mesma. Perfeito? Olha aqui um outro exemplo. Imagina o seguinte, eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Aí eu vou pegar a função f, que vai calcular o dobro do x. Só que a f atua no A, que é o domínio dela. Então, o dobro de 1 vai ser 2, o dobro de 2 vai ser 4, e o dobro de 3 vai ser 6. Perfeito?
Aí tá aí, ó. É isso que a F faz. Bom, vou criar um outro conjunto C, com os elementos 6, 12 e 18. E vou associar o B com C da seguinte maneira, né? Vou pegar os elementos de B e multiplicar por 3. Aí eu vou ter o seguinte, o 2 vai no 6, o 4 vai no 12 e o C vai no 18, porque eu estou multiplicando por 3, né? O que eu quero? Eu quero uma função que saia direto do A e chegue no C. Como é que eu faço? Aí é onde entra a composição, né? O que a G faz? Calcula o triplo do X, seja ele quem for. Então, ó, como o meu X agora é o f de X, o que a G vai fazer? Vai calcular o triplo disso, tá certo? Mas a minha f de X é 2x, ó. Então, 3 vezes 2x dá 6x. Então, essa é a função composta. É a função que pega os elementos do A e por 6. Aí eu já tenho o resultado direto, ó. A imagem do 1 é 6, a imagem do 2 é 12 e a imagem do 3 é 18. É isso que a função H faz, perfeito? Que é a composta, ok? Aí aqui ele pede assim, ó, como exemplo. Sendo f e g funções reais, determine f bola g de x e g bola f, né? Aí vamos lá. Primeiro, f bola g de x. Então, f bola g atuando em x é o que a gente viu ali, ó. É f de g de x. Mas quem é o g de x? É x ao quadrado menos 3. Então, ó, só substituir o g de x pelo que ele é, x ao quadrado menos 3. O que a f faz? Pega qualquer cara que está dentro dele, né? Ó, é a máquina que calcula o dobro e diminui de 3. Então, é isso aqui, né? Ó, então, vai ser o dobro disso. Não é? Ó, é o dobro do que está aqui dentro e subtrai de 3. É isso que a f faz aqui, né? Ó. Então, isso aí vai dar 2x ao quadrado menos 6 menos 9. 2x ao quadrado menos 6 menos 3. Então, é 2x ao quadrado menos 9. Perfeito? Alguma pergunta aí, ó? Então, f bola g de x é 2x ao quadrado menos 9. Tá Não certo? entendi isso aí, não. Tem alguém querendo entrar? Então, é isso daí. Só não Tá entendi ok? esse exemplo, não. Oi? Não entendi muito bem esse exemplo. Tá. Porque Eu quero escrevi um calcular. negócio. Eu vou apagar de novo e fazer de novo para você ver. Olha só. É composição. O que eu preciso é fazer a composição. É isso que significa essa operação bola. G, F bola G de X. Então, ó, eu vou calcular. Eu vou aplicar F em G de X. Perfeito? Vou aplicar o F em G de X. Vou fazer diferente. Olha só. O que o F faz? Pega o cara que está aqui dentro dele, que nesse caso é o X, ó, calcula o dobro dele e diminui de 3, certo? O que eu vou fazer? Vou fazer isso. Ó. O F vai sumir e vai aparecer a definição dele. Ó. 2 vezes o cara que está dentro dele, que é o G de X, e subtrai de 3. Compreendido aí? O colega que disse que não entendeu. Entendeu esse pedaço? Sim. Tá, perfeito. Tá? Agora eu vou mudar aqui. Ó. Em vez de colocar o G de X, vou colocar o valor dele aqui, né? Ó. X ao quadrado menos 3. Então vai ficar 2 vezes. Aí quem é o G de X? X ao quadrado menos 3. Menos 3. O que o 2 faz? Multiplica o parêntese. Quando o 2 multiplicar o parêntese, vai ficar 2x ao quadrado menos 6. Por quê? 2 vezes x ao quadrado é 2x ao quadrado e 2 vezes 3 é menos 6. Só que ainda tem esse menos 3 aqui, né? Ó. Então, isso vai dar 2x ao quadrado menos 9. Compreendido aí? Sim. Ficou claro agora? Ficou. Obrigado, professor. Perfeito. Então tá. Então agora a gente tem o resultado, ó. Perfeito? Tá, agora eu vou apagar e fazer o outro. Porque, ó, eu fiz F bola G, mas ele está pedindo para fazer também, ó, G bola F, tá certo? O que é o G bola F? G bola F de X. O procedimento é o mesmo. Agora, quem vai ficar do lado de fora é o G, ó. G de F de X. E o X é dentro. E é importante você entender quem é que está dentro e quem é que está fora. Vamos usar a que está fora, que é o G. O que o G faz com o X? Eleva ao quadrado e subtrai de 3. Só que aqui não é o X, é o F de X. Mas vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o cara que está dentro dele,
que é o f de x, elevar ao quadrado, aí menos 3. Entendido a ideia? Perfeito? Mas quem é o f de x? O f de x é 2x menos 3. Então, ó, vai ficar 2x menos 3, que é o f de x, esse aqui, ó, coloquei. Só que está elevado ao quadrado. Aí menos 3. Ó. Então, vou fazer as continhas de novo. Perfeito? Agora eu tenho que resolver esse quadrado, de onde eu substituí o f de x. Ó. Eu tinha colchete, aí coloquei parêntese, porque eu coloquei colchete porque já tinha um parêntese, aí eu havia colocado colchete. Só mudei de parêntese, de colchete para parêntese, tá? Aí o que vai acontecer? Esse aqui, ó, é quadrado da diferença. Então, é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos, mais, né? O quadrado do segundo. Então, é menos 3 ao quadrado. Veja que são esses dois que eu estou usando. Ó. Não tem nada a ver com esse. Esse aqui, eu ainda não mexi com ele. Estou fazendo só esse aqui. Agora sim, ó, agora que vem ele. Menos 3. Esse menos 3 é esse aqui, ó. Tá certo? E esse menos 3 ao quadrado, na verdade, é esse aqui, ó. Elevado ao quadrado, perfeito? É esse aqui elevado ao quadrado. Tá aqui ele, ó. Tá? Então, vamos lá. 2x ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado é x ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12x, mais. Por que mais? Porque menos 3 ao quadrado é 9 positivo, menos 3. Então, isso vai dar 4x ao quadrado, menos 12x, mais 6. Então, ó, veja que G bola F ficou completamente diferente de F bola G, não é? Ó? Perfeito? Então, vamos continuar, tá ok? Então, deu 4x ao quadrado menos 12x mais 6. Não esqueça disso. Eu vou apagar para deixar o resultado aí da tela. Né? Aí, 4x ao quadrado menos 12x mais 6, como a gente já sabia. Tá certo? Agora, vamos fazer um outro exemplo. Mesma coisa, só que, de novo, ó, é f bola g de x primeiro. Eu tenho que fazer os dois, ó, porque o que ele pede aqui no exercício, ó, fazer o f bola g e o g bola f. É só para você ver que dá diferente. O que significa dar diferente? Que não é comutativo. Porque se fosse comutativo, aí teria que ser f bola g ou g bola f, teria que dar igual. Como deu diferente é porque não são comutativos. Então, ó, de novo, então é f de g de x. Olha, o que a f faz com o g? Pega o g e divide... O que a f faz com o x? Pega o x e divide por x mais 1. Mas aqui é o g, né? Então é a mesma coisa. Tem que pegar o g e dividir por g de x mais 1. Por quê? No lugar de x, eu coloquei o g. Então é o g que vai entrar no lugar do x. Ó, compreendeu aí? Ó? Perfeito? Agora sim, vou continuar. Isso é igual. Agora eu vou pegar o g e colocar o valor dele. Então é 9 menos x ao quadrado, que é o g de cima. Aí o g que está embaixo, 9 menos x ao quadrado, só que está somado com 1. Então, isso vai dar 9 menos x ao quadrado sobre 10 menos x ao quadrado. Por quê? Eu não posso somar o x ao quadrado com ninguém, mas o 9 mais 1 dá 10, né? Perfeito? Achei que tinha alguém chamando lá. Ó. Me perdoe aí. Tá ok? Alguma dúvida aí? Então, é isso que deu, né? X ao quadrado. Aí você vai dizer, aí, professor, deu diferente. Deu não, porque eu posso fazer o seguinte. Mas eu prefiro o meu resultado, hein? Tá? Eu vou apagar aqui para você ver que é a mesma coisa, só que está escrito de maneira diferente. Olha só, o nosso resultado deu esse. Ah, professor, deu diferente. Na verdade, é o mesmo. Por quê? Se eu colocar menos em evidência, ficaria assim, ó. Cadê caneta? Se eu colocar o menos em evidência aqui, ó, ficaria assim, ó. Menos, aí ficaria menos x ao quadrado mais 9, perfeito? E aqui ficaria menos em evidência de novo. Menos x ao quadrado mais 10. Eu posso fazer isso. Só para você ver que é o mesmo resultado. Mas menos dividido por menos é mais. Então, isso aqui é 9 menos x ao quadrado sobre 10 menos x ao quadrado. Então, é o mesmo resultado, só que escrito de outra forma. Por quê? Porque menos e menos é mais. Não faz diferença. Ok? Apagar e fazer o outro. Tá? Agora o outro. Qual é o outro? É g bola f de x.
Então, vai ser G de f de x. Agora, olha só o detalhe. O que, que a G faz? Pega 9 e subtrai do x ao quadrado, desse cara que está aqui dentro, né? Então, vou fazer a mesma coisa com f. É 9 menos o f de x elevado ao quadrado. Perfeito? Aí vamos continuar. Então, vai ficar 9 menos. Agora, olha aí. Quem é o f de x? Aí é essa fração aqui, né? X sobre x mais 1 elevado ao quadrado. Perfeito? Então, fica assim, 9 menos x ao quadrado sobre x mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui é igual. Vou tirando o MMC, vai ficar assim, x mais 1 ao quadrado embaixo, ao quadrado, né? Aqui é 1, dividindo esse por esse, vai dar 9 vezes x mais 1 ao quadrado. Já estou multiplicando pelo resultado, porque está ruim de escrever aqui, né? Esse dividido por esse é 1, aí vai ficar menos x ao quadrado mesmo, porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então, a resposta é essa. Eu não vou escrever mais, porque... Não, posso fazer aqui em cima, né? Podia ficar assim, 9. Aí eu resolver o x mais 1 ao quadrado. Ia ficar x ao quadrado mais 2x mais 1. Por quê? É quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí menos o x ao quadrado, só o de cima. 9 vezes x mais 1 ao quadrado. Tá aqui, Esse é o x mais 1 ao quadrado menos x ao quadrado. Sobre x mais 1 aqui eu não vou resolver, que eu acho melhor deixar assim, Aqui vai ficar 9x ao quadrado menos x ao quadrado, vai dar 8x ao quadrado. 9 vezes 2, 18x ao quadrado. Ou 18x, desculpe. E 9 vezes 1, 9. Sobre x mais 1 ao quadrado. Então, se você deixar assim, para mim eu já aceito, não tem problema. Mas podia continuar resolvendo para encontrar esse aqui, tá? Então, olha só, olha o resultado. Exatamente, ele nem somou, né? O cara é mais preguiçoso que a gente, né? Ele colocar o que tinha lá, resolver o quadrado, né? Não foi nem mais adiante, a gente foi muito mais adiante, né? Então, para você ver, que os resultados são completamente diferentes. Perfeito? Tá ok? Então é isso. Aqui é só fazer continha, só para você entender, Aqui é só para você entender quem é a interna e quem é a externa. Olha aqui essa questão. Encontre f de x e g de x de modo que o h seja a composição das duas. Né? Aqui, a gente fez o contrário. A gente deu as funções e fez a composição. Aqui a gente quer o contrário. A gente dá esse aqui e quer saber como é que esse foi gerado. Quero saber quem é a função f e quem é a função g. É isso que está aqui. Aqui já é o resultado da composição. Né? Aí quem gerou isso? Quem foi o f e o g que gerou isso? Ora, aqui é fácil. Você vê que a interna é essa, né? A interna aqui, você vê. Quem é a interna aqui? A interna é a g. Então, g de x só pode ser x ao quadrado menos 5x, né? Aqui está dentro, aqui está dentro da raiz. E o f é justamente a raiz, Raiz, aí tem que ser simples aqui, raiz de x. Então, foram essas duas funções que geraram. Alguma pergunta? Isso aqui é importante entender, porque isso vai lhe ajudar muito na derivada. Porque se você não entender isso direito, a derivada vai ficar difícil. Tá certo? Você saber quem é a função que está dentro e qual é a que está fora, A que está dentro é a g e a que está fora é a raiz, que é a f. Aí a raiz tem que ser com variável simples. Né? A de fora é sempre com variável simples. Tá? Tá ok? Vamos ver essa outra aqui, Vamos ver essa outra aqui, Você consegue ver que aqui está fora é o módulo? Então, essa é a f. E aqui está dentro, é 3x mais 2. Então, essa é a g. Então, conclusão. F de x é o módulo. Lembra que aqui está fora é sempre com variável simples. E aqui está dentro, não. Aqui está dentro é sempre a normal. 3x menos 2. Perfeito? Se você fizer F bola G, vai dar exatamente esse aqui. É só você testar. Tá ok? Aí, novamente, a próxima. Aqui, eu acho ruim assim. Mas já dá para ver. Eu prefiro se tivesse assim, Veja que é a mesma coisa escrito de maneira diferente. Quando leva isso para cima, o expoente fica menos 1.
Aí aqui, ó, dá para ver bem que essa é a que está dentro. E aqui está fora, ó, é essa aqui, ó, que eleva a -1. Aqui eleva a -1 é a de fora. Então, vai ficar assim, ó. F de x é x elevado a -1. E g de x é x ao cubo menos 5x mais 3. Ó, e esse aqui, ó, eu posso escrever assim, ó. Aí você vê bem que aqui está dentro é a que estava aqui embaixo, né? Ó. Perfeito? Aqui embaixo é que estava o g. 1 sobre g, né? Tá certo? Aí aqui você vê bem que é bem simples. Tá ok? Então, vamos só confirmar os nossos resultados com o que está no slide, ó. Olha aí. Exatamente como nós havíamos feito. Perfeito? Acho que a ideia é bastante simples, né? Não tem nada mirabolante. E agora, vamos ao que é mais importante, que é o nosso assunto de hoje, que é a derivada. Olha só. Suponha o seguinte, que nós tenhamos duas funções que sejam deriváveis em x. A função f, tá certo? É derivável em x. E vamos supor que existe uma função g que é derivável em x também, tá certo? Agora, o que eu vou fazer? É necessário que esse x seja o g de x, não é? Para que eu tenha que f seja derivável também em g de x. Na verdade, é assim que eu quero, tá certo? Na verdade, é assim que eu tenho que querer. Para quê? Para que eu possa calcular, ó, o meu objetivo é calcular f de g de x. A derivada disso. O que é que vai dar? O meu objetivo é esse. Então, suponha o seguinte, que eu tenha duas funções, que eu tenha a composição e eu quero saber como é que vai ficar a derivada da composição. Tá certo? Vamos lá. Eu vou apagar tudo e começar direitinho. Agora sim, agora vamos lá. Então, eu tenho assim, ó, f y igual a f de g de x. Tem essa função y. Vou fazer o seguinte, ó. Vou dizer que u é igual a g de x. Aí, ó, o meu y mudou. O meu y agora, ó, não é mais uma função composta. Ele é uma função simples, né? Por quê? Porque o g de x é o u. Aí eu só substituir. Aí eu tenho duas funções simples que são deriváveis. Aí eu sei calcular a derivada, né? Aqui, ó, eu vou calcular dy du. Por quê? Porque a minha variável agora é o u. E isso é f' de u. Tá certo? Agora aqui, ó, eu tenho a função u na variável x. Então, eu vou derivar o u na variável x, né? Ó? E isso é g' de x. Ora, mas era isso que eu estava querendo? Não, na verdade, eu quero isso aqui, ó. Eu quero a derivada dessa. E essa aqui, ó, a função é na variável x. Então, eu quero calcular a derivada de y em função de x. Tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Olha só, eu sei essa fração e sei essa fração. Olha só o coisa interessante que vai acontecer aqui, ó. dy du vezes du dx, você concorda que é igual a dy dx? Olhe bem. O que você acha? Essa igualdade que eu escrevi aqui no final é verdadeira? É, sim. Claro que é, porque se você cancelar o du com o du, né, ó, fica dy dx. E isso é que é chamado de regra da cadeia. Perfeito? Você fazendo essa substituição para encontrar a derivada. Por quê? Ó? Aqui, ó, é a derivada do y, mas o y não é isso, então, ó, na verdade, você está calculando f de g de x, a derivada disso. Você está dizendo que é o dy du, que na verdade, ó, é f' de u, vezes o du de x, que é o g' de x. Então, ó, conclusão, a derivada de f de g de x deu exatamente o seguinte, ó. A derivada, né, deu
F' de U, mas o U é o próprio G de X, ó. Tá aqui em cima, não é? Então, ó, vai ficar F', aí o G de X, vezes que o G de X está aqui dentro da derivada sem derivar, né? Ó. Aí vezes o G' de X. Você consegue compreender agora por que para mim era importante que você entendesse quem era a função interna e quem era a função externa? Porque, ó, tá aqui, ó. O G é a função interna e o F é a função externa. Eu quero derivar a composta. Como é que eu derivo? Eu derivo só a externa, né? Ó, só o F, e repito a interna sem derivar, né? Ó, tá vendo aqui, ó? E multiplico pela derivada da interna, né? Ó. A derivada da interna, ela entra aqui, ó, multiplicando a derivada da externa, né? Ó. Mas veja que eu repeti a interna. Isso aqui, ó, é que é chamado de derivada da função composta. E é assim que surge. De maneira bastante simples. Bastando que G seja derivável em X e F seja derivável em G de X. Aí a derivada pode ser feita desta forma, utilizando a derivada da função composta, essa fórmula, ou essa outra forma que é a regra da cadeia. Por que a regra da cadeia? Porque é uma cadeia de derivadas. Se tivesse uma composição maior, tinha uma cadeia maior de produto de derivadas, entendeu? É por isso que é chamada de regra da cadeia. Agora, como é que eu aplico isso na derivada das funções? A ideia é a seguinte, até aqui a gente derivou funções bastante simples. Agora a gente já vai poder derivar funções um pouco mais complexas. Aí tá aí, ó. Se G for derivável em X e F for derivável em G de X, como eu lhe disse, então a função composta, aí está chamando de F, F bola G, definida por F de X igual a F de G de X, será derivável em X, e sua derivada, que é F', ó, é exatamente como nós fizemos lá, olha aí. Deriva de fora, repete a de dentro, né? Ó, deriva de fora, que é a Fzinho, aí vezes a derivada da de dentro, que é a G de X. Que você pode fazer dessa forma, que aqui é a derivada da função composta, ou você pode fazer o que nós chamamos de regra da cadeia, com aquela substituição que eu lhe disse, né? São duas maneiras de fazer a mesma coisa. Perfeito? Vamos ver como é que se processa isso? No exemplo, ó, aqui é como funciona, né? Como funciona. Aí você cancela esse com esse, aí dá o dy dx, né? Só para você ver que é igual. Aí, olha só, vamos lá usar. Então, eu tenho que f de x, vamos chamar de y, que y é igual a raiz quadrada, o y é o f de x, não esqueça, de x ao quadrado mais 1. Ó, tá certo? Eu vou fazer utilizando a função composta, tá? Primeiro, então, aí eu tenho x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Alguma dúvida? Não estou derivando nada, estou só arrumando. Agora sim, utilizando a função composta, quem é a derivada? Quem é o y'? Quem é a função de fora e quem é a função de dentro? Alguém me fala aí. Alguém me fala quem é a função. A de fora é x elevado a meio e a de dentro é x ao quadrado mais 1. É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Então, eu estou só repetindo aqui como é que a gente vai calcular a derivada vezes G' de x. Então, ó, o que eu vou fazer? Derivar de fora. A colega falou que é de fora, é que eleva a meio. Se eleva a meio, é uma potência. Como é que deriva a potência? O meio desce. Aí repete a de dentro, ó, né? Ó, repete o G de x. O G de x é esse aqui, né? Ó. Como é potência, é o expoente menos 1. Terminou aí? Infelizmente não, ó, porque continua. Vezes a derivada da que está lá dentro, né? Ó. Aí eu não vou derivar, vou deixar indicado. Vezes x ao quadrado mais 1, a derivada disso. Professor, já podia colocar 2x? Claro que podia, mas estou fazendo devagar. Perfeito? Então vai dar, ó, a derivada, só falta derivar isso para terminar. Aqui eu vou arrumar, ó, meio, x ao quadrado mais 1, meio menos 1, sabemos que é menos meio. Né, ó, derivada da potência, viu que foi a derivada da potência aqui? Ó? Por quê? Porque a de fora é a potência, derivou primeiro a de fora e repetiu a de dentro. Aí, vezes a derivada da de dentro, que é 2x.
derivada de x ao quadrado é 2x e de 1 é 0. Aqui eu posso cancelar isso com esse. E o resultado é x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Por que raiz quadrada? Porque é meio. Por que embaixo? Porque tem menos. O menos diz, leve para baixo. O meio diz, coloque raiz quadrada. Então, a resposta é essa. Perfeito? Alguma pergunta até aí? Professor, desse jeito eu achei complicado. Vamos ver do outro, então. Então, já sabemos a resposta, tá certo? Então, vamos ver do outro jeito. Do outro jeito, eu vou pensar ainda. Y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. E, como eu disse antes, né? Ó, isso é x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Só que eu vou separar. A interna é essa, ó, que eu vou chamar de u, lembra? O g eu chamo de u, então é x ao quadrado mais 1. Ora, então a função y agora é mais fácil. Esse aqui não é u elevado a meio. Agora eu olho as duas como se fossem duas funções separadas e derivo cada uma, sem nenhum problema. Ó. O u é função de x, então é derivada de u em função de x, que é 2x. E o y é função de u, então é derivada de y em função de u. Aí a regra da potência, meio vezes u elevado a meio menos 1. Ó, e simples, não tem nada demais. Então é meio u elevado a menos meio. Aí que eu posso fazer assim, né? Ó, meio vezes 1 sobre u elevado a meio, que ainda pode ficar 1 sobre 2 raiz de u, né? Ó, porque o meio é quadrada, perfeito? Então, mas eu não quero achar nem du dx, nem dy du. Isso aqui é só artifício. Por quê? Porque a minha função, ó, a variável independente é x. Então, eu quero achar a derivada de y em função de x. Aí, pela regra da cadeia, isso é dy du, essa aqui, né, ó, vezes o du dx. Aí eu só vou substituir. Quem é o dy du? Du 1 sobre 2 raiz de u, que foi o que eu calculei aqui, né, ó. 1 sobre 2 raiz de u, vezes du dx. Então, é 2x. Então, isso vai dar 2x sobre 2 vezes. Eu não quero a resposta com u. Quero a resposta com x. Aí eu vou lá. Ó. O u é x ao quadrado mais 1. Então, é raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Pronto, cancelo 2 com 2. E isso deu exatamente a mesma coisa que antes. X sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, você faz do jeito anterior ou desse jeito. Você escolhe. Na verdade, a ideia é a seguinte. Tem funções que é melhor fazer assim. Como essa daí. Eu acho que assim é melhor, porque ficou mais simples. Mas tem função que é melhor fazer do outro jeito. Você vai ver. A gente vai ver vários exemplos agora. Tá bom? Então, eu vou apagar e vou colocar aqui a reprise. Que está feita no slide, né? Então, vamos lá. Olha aí. Aí eu falo que o u é x ao quadrado mais 1, aí y raiz de u. Ó. Ele fez com a regra da cadeia, tá? Então, ele vai encontrar isso aí. Então, ele precisa do dy du e do du dx. Calculou cada um, ó, exatamente o que nós encontramos, né? Ó. Perfeito? Aí, fez a regra da cadeia. Só substituiu o dy du e o du dx, como nós fizemos. Cancelou 2 com 2, x sobre raiz de u. Só que a resposta não pode ficar em função de u, tem que ficar em função de x. Então, volta o valor do u. Ó. O u é x ao quadrado mais 1, que foi exatamente o que nós encontramos. Vamos ver o próximo? No próximo tem duas para nós fazermos, né? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Como ele vai fazer o slide, tem sempre a regra da cadeia, eu vou fazer sempre pela função composta, tá? Então, vamos lá. Y igual a seno de x ao quadrado. Diga aí, quem é interna, quem é externa? Hã? A interna é o seno e a interna é o x ao quadrado. Exatamente isso. O que faz o papel do G é o x ao quadrado, como disse o colega Assunção. E quem faz o papel da F é o seno. Perfeito? Aí, vamos lá. Então, ó, pela regra olha aqui no cantinho direito, deriva primeiro a F, que é a de fora. Então, a de fora é o seno, derivada do seno é o... Perfeito?
só que repete a interna, não é? Aí, vezes a derivada da interna. Eu vou fazer como antes, ó, não vou derivar, vou deixar assim, ó, indicado. Perfeito? Então, vai ficar y' é igual a cosseno de x ao quadrado vezes... Aqui, né? Eu já coloquei a derivada, né? Me perdoe aí, ó. Vai derivar 2 vezes? Então, aqui não era o 2x ainda. O 2x é o próximo passo, né? Ó, teria que ser o x ao quadrado. Estou indicando que vou derivar, né? Ó, vou derivar. Aí, quando eu derivar, é 2x. Pode multiplicar o 2x pelo x ao quadrado? Infelizmente, não. Lembra que o x ao quadrado é interno. E o 2x está fora, né? Ó. Então, ficou 2x cosseno de x ao quadrado. É isso a derivada. Perfeito? Isso utilizando a derivada da função composta, tá ok? Simples assim. Então, repetindo, aqui está fora é o seno, derivada é o cosseno, repete a interna, vezes a derivada da interna, né? Bom, esse aqui já derivou, continua. Aí faltou derivar esse, derivada de x ao quadrado é 2x, e aqui só organizei. Perfeito? Alguma pergunta até aí? Ó, essa daqui, ó, é como eu lhe disse. Eu prefiro fazer assim, ó. Porque do outro jeito vai demorar mais, né? Ó. Vamos apagar para ver como é que está feito no slide, né? Já sabemos a resposta, 2x cosseno ao quadrado, né? Ó. Perfeito? Então vamos lá, né? Ó. Olha só. Alguma dúvida aí? Olha aí. Acho que foi muito rápido, né? Ó. Deixa eu voltar para o ponteiro. Muito rápido. Então, temos essa função. Então, esse aqui, ó, é o nosso u, né? Ó. Então, vai ficar y seno u, né? Ó. E o u é x ao quadrado. Tá aqui, ó, y seno u, porque o u é x ao quadrado. Aí, essa aqui deriva em função do u, para ser o dy du, e essa aqui deriva em função de x, para ser o du dx. Quando derivar aqui, ó, vai dar cosseno, ó, e aqui vai dar 2x, ó, cosseno u, aí substitui, ó. Cosseno u e o 2x. Só que o nosso u é o x ao quadrado, porque eu não posso deixar a resposta com u, né? Ó. Então, 2x cosseno x ao quadrado, como a gente já sabia. Perfeito? Vamos seguir para outra, né? Ó. Deixa eu apagar essa sujeirinha que está aqui, né? Ó. Aí, ó. Como é que eu vou resolver essa outra? Pelo mesmo princípio, né? Ó. Como eu disse, ó, eu vou fazer utilizando a função composta. Isso aqui, ó, estou derivando não. Isso aqui é o mesmo que esse aqui, ó. Eu acho que olhar assim é melhor do que olhar assim, ó. Quem está ao quadrado é o seno de x. E na anterior, quem está ao quadrado é só o x. O seno não está ao quadrado. Por isso que o x ao quadrado é interna. Quem é interna agora? Quem é interna? O seno de x. Isso, então, vamos começar pela externa, que é o quadrado, né? Ó, então, y', como é uma potência, o 2 desce, repete a que vocês falaram que é interna, é elevado a 2 menos 1, que é 1, não precisa colocar. Aí, vezes a derivada da interna, mas a interna vocês disseram que era o seno. Então, isso vai dar 2 seno de x, derivada da interna, cosseno de x, como nós vimos na última aula, né? Ó. Então, a resposta é essa. Ó, em uma das aulas lá, a gente viu o seguinte, que 2 seno x cosseno x também pode ser escrito assim, né? Ó, seno de 2x. Por que eu estou escrevendo das duas maneiras? A derivada é essa, mas isso é o mesmo que isso. Porque imagina num exercício de múltipla escolha. A resposta pode ser que não esteja essa, pode ser que seja essa. Não é? Ó? Aí você tem que saber que esse é igual a esse, né? Não esqueça disso. Aquelas identidades lá que nós vimos, tá ok? Agora vamos ver pela regra da cadeia, né? Vou apagar, já sabemos qual é a resposta. É 2 seno x cosseno x, né? Então, pela regra da cadeia, pelo que vocês disseram, o u vai ser o seno de x, que é a interna, né? Então, vai ficar y igual ao quadrado, lembra? Fica bem explícito quando você escreve assim, né? Ó. O u é a interna, então é o seno de x. O u é sempre a interna. E, como o seno é u, então o y é u ao quadrado. Ó, essa derivada é fácil, essa derivada é fácil. Por quê? dy du
é 2u e du dx é cosseno x. Aí, ó, quando você for fazer, vai ficar 2u cosseno x. Perfeito? Deixa eu apagar aqui o excesso. Tá aí, ó. 2u cosseno x. É só o produto disso, né? Agora, 2u cosseno x. Como u é seno x, vai dar 2 seno x cosseno x, como a gente já sabia. Tá certo? Bastante simples, né? Ó. Mais exemplo. Né? A ideia aqui é a seguinte. Eu estou pensando assim, ó. Eu quero derivar uma função assim, ó. U de x elevado a um expoente n. Aí você claramente vê que é uma composta, não é? Ó? Como é que vai fazer? Quem é de fora? O n elevado a n, né? Ó? E quem é de dentro? O U de x. Então, como é que deriva isso? Repete o n desce, porque é uma potência. Repete a interna, elevado a n menos 1, vezes a derivada da interna, que é o linha de x. Que você pode escrever assim, ou escrever como ele escreveu lá, né? Ó. Derivada de u em função de x. Isso aqui é o mesmo que isso, né? Tá certo? Então, a derivada de u elevado a n é a de fora é a potência, o n desce, o elevado a n menos 1, vezes a derivada da de dentro. Tá certo? Simples desse jeito. Tá? Ó, então, vamos ver o exemplo agora. Na verdade, a gente já viu ali naquele seno, né? Ó. Aquele seno é um exemplo dessa ideia, né? Aqui, ó, como é que vai ficar a derivada? O 100 desce, porque a de fora é a potência, repete a de dentro, 100 menos 1, 99, vezes a derivada da de dentro. Então, ó, é a derivada da que está lá dentro. Então, ó, ficou fácil. 100 x ao cubo menos 1 elevado a 99, vezes 3x ao quadrado. Ó, para eu multiplicar pelo parênteses, eu teria que resolver a potência primeiro, porque na ordem de resolução era assim, então não vou fazer isso. Mas como a ordem dos fatores não altera o produto, vou multiplicar o 100 pelo 3x ao quadrado. Aí vai ficar 300 x ao quadrado, x ao cubo menos 1 elevado a 99. Pronto. Essa é a resposta. Simples desse jeito. Tá certo? Né? Agora eu vou apagar e ele vai resolver assim, exatamente como nós fizemos. Vai só ser uma repetição. Opa, não, ele usou a regra da cadeia, olha aí. Chamou esse aqui de u, x ao cubo menos 1, então u elevado a 100. dy dx, dy du, du dx. 100 u elevado a 99 vezes 3x ao quadrado, né? 100 u elevado a 99, que é o dy du, e 3x ao quadrado, que é a derivada do menos 1, que é o du dx, né? Daí é só substituir e multiplicar o 100, como a gente já fez antes, né? Simples desse jeito. Olha aí, calcule a derivada dessa função. Aqui, ó, eu acho melhor escrever assim, ó. Não vou derivar, não. Primeiro eu vou organizar. Alguma dúvida até aqui, ó? Alguma dúvida aí? Pergunte. Se tiver, pergunte. Mas eu acho que todos já entendem, né? Ó. Perfeito? Agora eu vou fazer a derivada. E eu prefiro fazer direto. F' de x. Qual é a de fora? A potência. Então, é menos 1/3. Repete a de dentro. Elevado a menos 1/3, né? Ó. Menos 1 pela regra, né? Ó. Menos 1/3, que é o expoente, menos 1. Aí, vezes a derivada da interna. Tá certo? Então, isso aqui vai dar menos 1/3 vezes x ao quadrado mais x mais 1 elevado. Menos 1/3 menos 1 é menos 4/3. É só fazer assim, ó. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 1 menos 3 é menos 4/3. Perfeito? E a derivada desse. Como a derivada não vai ser simples, eu vou colocar um parêntese. 2x mais 1. Professor, pode ficar sem um parêntese? Claro que não, porque se ficar sem um parêntese, eu vou entender que só o 2x está multiplicando tudo, e não é verdade. O 2x mais 1 está multiplicando tudo que está dentro do parêntese. Perfeito? Aí daí é só organizar, né? Então, isso aqui vai dar menos 2x
mais 1 sobre, o 3 está lá embaixo, continua, vezes. Esse 4/3, ó, é raiz cúbica. Por que embaixo? Por causa do menos, né? Ó, no expoente, de x ao quadrado mais x mais 1. E o 4 aqui é o expoente, né? Ó. Perfeito? Então, a resposta é essa. Tá ok? Bastante simples. Menos 2x mais 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de x ao quadrado mais x menos 1. Você pode multiplicar aqui, ficar menos 2x menos 1. Pode, não tem nenhum problema. Ou colocar o menos vem aqui, ó, né? Aí continua mais aqui. Tá certo? Agora eu vou apagar e vamos ver, utilizando a regra da cadeia, né? Ó. O U é x ao quadrado mais x mais 1. Como o U é esse aqui, ó, fica 1 sobre raiz cúbica de U, que é o nosso U elevado a menos 1/3, como nós fizemos, né? Tá certo? Aí qual a derivada disso? O menos 1/3 dessa, tá aqui, ó. U elevado a menos 1/3 menos 1, que é menos 4/3. Qual é a derivada desse aqui, ó? Qual é o du dx? 2 mais 1. Tá aí, ó. Daí é só organizar, né? Ó, como nós fizemos. Isso aqui vai para baixo e tal. Esse aqui multiplica o menos 1, né? Ó. E o U é x ao quadrado mais x mais 1. Aí fica assim. Exatamente como nós fizemos, né? Ó, bastante simples. Né? Não tem nada assim dificultoso. Aqui, ó, você pode fazer de duas maneiras. Tá certo? Mas eu vou fazer... Na verdade, tem várias maneiras de fazer, não tem só duas, não. Vamos lá. Então, a de fora é 9. T menos 2 sobre 2t mais 1, porque repete a interna, elevado a 8. Aí, vezes a derivada da interna, né? Aí, eu já vou colocar a derivada, olha aí. Então, vai ser derivo de cima, porque é um quociente, né? E repete o de baixo. Menos, repete o de cima, derivada do de baixo. Sobre o de baixo elevado ao quadrado. Certo? Ó, vou fazer aqui do lado. Quem é G' de T? Então, 9 desce. Aí fica T menos 2 sobre 2T mais 1 elevado a 9 menos 1 vezes a derivada da interna, que é T menos 2 sobre 2t mais 1. A derivada da interna, né? Só que a interna é o quociente. Aí tá aqui a derivada do quociente, né? Perfeito? E o restante eu repeti, né? Então, G' de T ficou assim. A derivada já é isso aqui, faltando derivar só esse e esse, né? Faltou aqui derivar. Faltando derivar só essa parte e essa parte. Mas aqui, ó, como eu sei que vai dar umas simplificações, eu vou fazer assim. O 8 vai tanto para o numerador quanto para o denominador, né? Vezes. Agora aqui eu vou resolver. A derivada disso é 1, tá? Vai ficar só 2t mais 1. Menos t menos 2. E a derivada de 2t mais 1 é 2. Sobre 2t mais 1 ao quadrado. Olha, eu vou resolver só essa parte aqui em cima. Ó. 2t mais 1, menos t vezes 2, menos 2t. Menos com menos mais 2, vezes 2, 4. Aí, ó, cancela esse com esse. Aí o numerador dá 5, né? Então, isso aqui vai dar igual a 9, t menos 2 elevado a 8, que é essa parte inicial aqui, né? Sobre 2t mais 1 elevado a 8. Vezes, agora, ó, 1 mais 4, 5. Sobre 2t mais 1 ao quadrado. Agora, eu só vou multiplicar essas duas frações e terminou, né? G' de t é igual a... Bom, o t menos 2 elevado a 8 eu não vou resolver, então não posso multiplicar o 9 aqui, mas eu posso multiplicar o 9 por 5, que dá 45 t menos 2 elevado a 8 sobre 2t mais 1, produto de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes, não é? 2t mais 1 vezes 2t mais 1. 1 elevado a 8 ao quadrado. Repete e 8 mais 2, 10. E acabou, né? Tá certo? Então, 45, t menos 2 elevado a 8 sobre 2t mais 1 elevado a 10. A gente não vai resolver as potências,
Então vai ficar assim mesmo, né? Tá certo? E aqui, ó, ele vai usar a regra da cadeia, ó. O U vai ser o interno, tá aqui T menos 2, 1, então é U elevado a 9, é o G de U, né? E agora ele vai achar dg du, que vai ser 9U elevado a 8, e o du dt, que vai ser a derivada de um quociente. Né? E agora a derivada do quociente, ó. Resolvendo tudinho, deu aquilo que a gente já sabia, 5 sobre 2t mais 1 ao quadrado, só que separado. Agora aqui, ó, vai fazer juntar tudo, né? Perfeito? Ó. Na outra página, vai ficar esse, que é o dg du, vezes 5 sobre 2t mais 1 ao quadrado. Não. Perfeito? Mas não podemos esquecer que o nosso u, ó, é t menos 2 sobre 2t mais 1, que eu vou substituir aqui, né? Aqui, aí eu vou substituir, ó. Na verdade, era melhor ter substituído aí, não era ter feito assim, não. Era melhor ter feito assim, ó. Ficava até mais didático, né? Ficar t menos 2 sobre 2t mais 1 elevado a 8, né? Ficaria mais parecido com o nosso, né? E a resolução ficaria mais simples. Aí coloca o 8 para cada um, né? Fica 9, vezes 5 já dá 45, perfeito? Vezes t menos 2 elevado a 8, sobre 2t mais 1 elevado a 8, vezes 2t mais 1 elevado a 2. Aí vai dar aquele resultado que a gente sabe, né? 45, t menos 2 elevado a 8, ó, exatamente isso, ó. Sem precisar ter feito isso aqui, né? Não está errado, não. Só que não precisava se substituísse aqui, né? Aí o resultado, ó, seria mais prático e mais rápido, né? 9 vezes 5, 45. O elevado a 8 é esse aqui, né? Sem precisar passar por esse detalhe, né? Perfeito? E é isso daí, né? Como você pode ver, cálculo é um negócio assim, ó. Não é difícil, mas é muito trabalhoso, você faz muita conta e não tem jeito, vai fazer, né? Não tem para onde correr. Agora aqui, ó, é um produto, né? Ó, primeiro, ó, você vê que é um produto. Então, aqui é um produto. Como é que deriva? Vou devagar, ó. É a derivada de 2x mais 1 elevado a 5. Não vou derivar, vou deixar indicado que precisa derivar e repete x ao cubo menos x mais 1 elevado a 4. Regra do produto, né? Agora, repete o 2x mais 1 elevado a 5 e vai derivar o outro. A derivada, né? Ó, eu não vou derivar ainda, como eu disse. Eu vou deixar só indicado que eu preciso derivar isso. Tá certo? Agora sim, vou para a derivada. Então, usei a derivação como regra do produto. E agora a derivada mesmo. Ó, eu já sei derivar bem esse, então, ó, 5, 2x mais 1 elevado a 4, né? Ó, a externa é a potência e a interna é 2x mais 1. Já vou direto aqui, ó. Derivada da interna. A derivada de 2x mais 1 é 2. E o outro é o que repete, né? Ó. Mas esse é o que repete vezes, aí a derivada desse, de novo é uma potência, então do mesmo jeito, né? Ó, mudou nada. Repete a interna. Ó, nunca esqueça que tem que repetir a interna, vezes a derivada da interna. Vou colocar entre parênteses porque vai dar 3x ao quadrado menos 1. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de menos x, menos 1. Tá certo? Agora, o seguinte, ó, agora aqui dá para dar uma arrumada, eu acho, né? Ó, vamos ver. Vai dar 10, 2x mais 1 a quarta, vezes x ao cubo menos x, mais 1 elevado a 4, mais... eu vou multiplicar esse 4 por esse 3x ao quadrado menos 1, que não tem expoente, então posso multiplicar, entendeu? Então vai ficar 12x ao quadrado menos 4, eu estou multiplicando esse 4 por esse 3x ao quadrado menos 1, tá certo? E esses que têm expoente, eu não consigo mexer, porque eu teria que primeiro resolver o expoente. Como eu não vou resolver, eu só repito. Tá certo? Aí eu tenho esta parcela e tenho essa parcela. Se eu quisesse caminhar mais, ó, a derivada acabou. Isso aqui já é o resultado da derivada, né? Mas se eu quiser só organizar, eu posso fazer assim, ó, colocar em evidência aqui, né? Quem eu posso colocar em evidência?
Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar em evidência o 2x mais 1 à quarta. Por que o à quarta? Porque eu tenho 2x mais 1 aqui, tenho 2x mais 1 aqui. Eu tenho que pegar o de menor expoente. 2. X ao cubo menos x mais 1. Aí aqui tem a quarta e aqui tem ao cubo. Tem que ser sempre o de menor expoente. Agora sim, ó. Eu vou lá. Quando eu dividir esse por esse, dá 1. Quando eu dividir esse por esse, ó, vai sobrar 1, porque o 4 é maior que o 3. E o 10 vai repetir porque não tem ninguém dividindo ele. Aí fica assim, ó. X ao cubo menos x mais 1. Aí mais... Agora a mesma coisa. O 2x ao quadrado, não tem ninguém para dividir ele, ele vai continuar. Agora, esse aqui, ó, 2x mais 1 à quinta dividido por 2x mais 1 à quarta, vai continuar o 2x mais 1, porque quinta com quarta vai sobrar 1, né? Ó. E esse dividido por ele mesmo dá 1. Então, terminou aqui, né? Aí, ó, vou dar mais um passo. Aqui eu não vou mais mexer, porque aqui está pronto. Agora eu vou arrumar aqui, ó. Aqui deu 10x ao cubo menos 10x mais 10. Peguei o 10 e multipliquei, né? Aqui deu 12x ao quadrado vezes 2x, dá mais 24x ao cubo. 2x ao quadrado vezes 1 dá 12x ao quadrado. Menos 4 vezes 2 dá menos 8x. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Pronto, agora eu vou só arrumar aqui, ó. E aí acaba. Quer dizer, eu acho que acaba, né? Não sei se precisa fazer, se dá para fazer mais. Não é que precisa, é se dá ou não dá. Perfeito? Vamos lá. 10x ao cubo com 24x ao cubo, 34x ao cubo. Tá certo? Menos, não, agora quadrado. Quadrado só tem o 12x ao quadrado. Agora com x, menos 10, menos 8, menos 18. E agora o sem x, o 10 e o menos 4 dá mais 6. Tá certo? Então, pronto. Aí não dá para arrumar. Aqui, ó, como todo mundo é pau, eu podia colocar o 2 em evidência, para ficar assim, ó. 2x mais 1, mas não precisa, né? Aqui é só já preciosismo, né? Mas não precisa. Não. Aí ficaria 17x ao cubo, mais 6x ao quadrado, menos 9x. Aqui é 9x só, né? Ao quadrado não, né? Mais 3. Me perdoe aí, deixa eu arrumar. Aqui é só... É aqui, ó. É o menos 10x, menos 8x. Então, é menos 18x. Tá certo? Então, dá isso daqui, né? Tá ok? 17x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos 9x mais 3, vezes as duas potências que sobraram, né? Ah, professor, podia parar aqui, ó? Poderia, né? Já parar aqui nessa linha, né? Mas eu gosto de arrumar bem, né? E outra coisa, você tem que ver como vai estar a resposta lá se for de múltipla escolha, né? Tá certo? Aí vamos lá. Como eu disse, né? Repete, deriva, mais deriva, repete. Né? Aí aqui a derivada direitinho, ó. Aqui a potência, né? Ó, é vezes derivada da interna. Aí mais, repetiu, tá? Vezes derivada da interna, né? Aí deu aquilo que a gente já sabia, né? 2x mais 1 à quarta, x ao cubo menos x mais 1 ao cubo, aí 17x ao cubo, 6x ao quadrado, menos 9x mais 3. Tá certo? E o 2 aqui fora, posto em evidência, né? Exatamente como nós fizemos. Agora, olha esse outro aí, ó. Você é capaz de me dizer quem é a interna aqui? Me diga aí. Parece que é o E. Hã? O E. Não. A função original teria que ser assim, ó. A função original teria que ser y igual a E elevado a x. E a g de x seria quem? O seno de x, não é? Esse aqui, na verdade, seria o f de x, né? Aí, f de g, aí substituir o seno aqui em cima, né? Então, ó, é sempre na simples. Então, ó, a interna é o expoente quando for exponencial. A interna é o expoente. Então, a interna é o seno de x. Então, como é que a gente vai derivar? Qual é a derivada da exponencial? É sempre ela própria, né? E repete a interna. Vezes a derivada da interna.
A interna é o expoente. Tá certo? Então, fica y' igual a e elevado a seno de x, cosseno de x. Se você fizesse do outro jeito, ó, y igual a e elevado a seno de x, e dissesse que o u é o seno de x, então o y seria e elevado a u. Ó. Veja que a interna, ó, é sempre o u, né? Ó, no expoente. Aí aqui, ó, o du dx daria cosseno de x, e o dy du daria exponencial, a derivada dela própria, né? Então, quando você fosse achar o dy dx, que é o dy du vezes o du dx, ó, aí substituiria dy du é elevado a u, vezes du dx é o cosseno de x. E daí, ó, é só mudar o u, né, ó, para ter o resultado. É elevado, o u é o seno de x, aí vezes o cosseno de x. Exatamente como a gente já havia feito, tá certo? De uma maneira ou de outra, tá ok? Eu acho que fica bastante simples, né? Olha aí. Olha aí. Né? Então, a ideia é bastante simples. Tá ok? Agora, o seguinte. Aqui ele é apresentado uma ideia por que é chamado de regra da cadeia, né? Porque você podia pensar assim, ó. Deixa eu limpar aqui para fazer aqui o que está lá. Você podia pensar assim, ó. Tem uma função y, que é f de g de h de t. Perfeito? Aqui tem 3 na composição. Então, se você falasse, por exemplo... Não, chamar de x aqui, né? Em vez de u da x. Para ficar u. Né? Para que eu procure, ó, o meu objetivo é achar dy dx. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que u é igual ao h de x. Então, aqui virou o quê? F de g de u, né? Ó, certo? Agora eu vou dizer o seguinte, que o meu v é o g de u. Tá certo? Aí o que é que o y virou? F de v. Por quê? Porque o g de u é o v, então ficou f de v. Então, olha só. Aqui eu vou encontrar, como aqui é função de x, eu vou encontrar du dx, que vai ser o h' de x. Aqui, ó, eu vou encontrar o dv du, que vai ser o g' de u. Por quê? Porque o v é função de u. E aqui eu vou encontrar, ó, dy dv. Por quê? Porque o y é função da variável v. Então, vai ficar f' de v. Então, veja que tem 3 funções na composição. Então, a regra da cadeia, ó, vai ter 3 derivadas. Então, vai ser o quê? dy dv vezes o dv du vezes o du dx. Aí, olhe como dá exatamente o dy dx, porque aqui, ó, pode cancelar com esse, e esse pode cancelar com esse. Aí dá dy dx. Então, ó, veja que apareceu mais um, né? A cadeia foi formada por 3 derivadas. Se fosse 4 funções na composição, aí a cadeia seria formada por 4 derivadas. E você escolheria as letras que quisesse, só não pode repetir. É isso que ele está dizendo lá na outra página. Tá certo? Simplesmente isso. Alguma pergunta? Pronto, então é isso daí, né? É isso aqui, né? Ele não usou as mesmas letras que eu, né? Tá certo? Porque foi na variável t, eu continuei na variável x. Mas vai ficar o quê? Ó? Vai ficar dy du, que vai multiplicar o du dx, que vai multiplicar o dx dt. Agora aqui, ó, como o y é função de t, ó, porque o y está assim, ó, f de g de h de t. Então, ele vai estar procurando, ó, o dy dt. A procura é essa, né? Então, quando você multiplicar, ó, cancela esse com esse, e fica dy dt, que é o que se está procurando. Perfeito? Né? Eu acho que a minha ideia lá está bem de acordo com o que a gente faz sempre. Tá ok? Né? Então, tá aí, ó, a regra da cadeia para 3 funções. Não é? Exemplo 8. Né? Então, tá aí. Mas
Eu prefiro ainda fazer daquele jeito que eu lhe disse. Ó. Qual vai ser a derivada? Qual é a função externa? Não é o seno? Então, a derivada do seno é o cosseno. Aí repete a interna. Ó. Só que a interna é essa grandona aqui, né? Ó. Aí, vezes, vou deixar indicado, a derivada da interna. Eu prefiro fazer assim. Então, ó, quem é a externa? O seno. A derivada é o cosseno. Então, essa é a interna. Então, derivada da interna. Repete a interna, a derivada dela. Aí eu vou continuar, né? Ó, porque eu preciso derivar ali, ó. Aí o que é que vai acontecer? Quando eu for olhar a interna de novo é uma composição. Então, eu tenho que pensar da mesma maneira de novo, né? Ó. Então, quem é a externa? Agora, a externa é o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Repete a interna, tá certo? Aí, vezes a derivada da interna. Só que a interna agora, ó, é a tangente, né? Eu acho que assim fica simples, né? Não fica nada complicado. Aí, o que já foi derivado, repete. Assim, ó. Eu vou fazer o seguinte, menos com mais dá menos. Então, vou colocar esse menos aqui, ó. Tá? Aí, para ficar só o seno ali. Sem aquele parêntese de fora, entendeu? Aí, vezes, derivada da tangente, secante ao quadrado de x. Então, qual é o resultado? Opa, aqui faltou um parêntese. Tá? Cosseno do cosseno de tangente de x, seno de tangente de x, vezes a secante ao quadrado de x, que é a derivada da tangente, como a gente já viu em aulas passadas. Tá certo? É isso que vai dar. Ó, não esqueça, cosseno, cosseno, tangente, seno, tangente e secante. Não é? Vamos lá, vamos apagar. E você vai ver que vai dar exatamente isso, só que pela regra da cadeia. Ó. Chamo essa aqui de t, então, se eu chamar essa aqui de t, ó, então vai ficar y igual a seno do cosseno de t. Perfeito? Tá ok? Porque eu falei que o t é a tangente de x. Agora, vou dar um outro nome para o cosseno. Qual o nome que ele dá? U. O cosseno t. Então, vai ficar y é seno de u, né? Tá certo? Então, eu tenho aqui as três. Ó. 1, 2 e 3. Então, eu vou derivar cada uma. Ó. Eu vou fazer assim, ó. dy du, porque a função é de u, cosseno u. Aqui vai ser du dt, porque a função é t, que é menos seno t. Lembra que no nosso também deu um menos? E a última que é dt dx, que a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Aí a gente vai fazer a montagem. Então, é dy dx. Aí vai ser quem? Dy du vezes du dt vezes aqui é dt, né? É dt e aqui é dx, me perdoe, hein? dt dx. Aí eu vou substituir. Quem é o dy du? Cosseno u. Né? Du dt menos seno t vezes dt dx secante ao quadrado. Agora eu vou fazer todas as substituições. Ó. Quem é o u? O u é cosseno t, então vai ficar cosseno do cosseno de t. Ó, menos com mais é menos, vou colocar o menos aqui na frente. Vezes seno. Quem é o t? Tangente x. Lembra? Ó, já está ficando como nosso. Vezes secante ao quadrado de x. Está faltando substituir só o t aqui para ficar exatamente igual ao nosso. Menos cosseno do cosseno. E o t é tangente x, né? Lembra que o nosso primeiro era assim? Vezes seno tangente x vezes. Então, exatamente o que nós fizemos, né? Tá ok? Então, agora vai ter só uma repetição disso aí, ó. Olha só. As derivadas. Então, dy dx vai dar menos cosseno u, seno t, secante ao quadrado de t, como a gente tinha visto. Agora tem que substituir o t e o u, né? O u é cosseno t, mas o t é tangente de x. Seno, o t é tangente de x e o último é secante ao quadrado, o resultado que a gente já sabia, né? Tá certo? Exemplo 9.
Novamente, ó, como eu lhe disse, eu prefiro fazer daquele jeito que eu lhe disse, né? Ó, y' igual a interna não é a secante, então a exponencial, a derivada repete, a externa, né? Vezes a derivada da interna. Não é seno, é secante. Secante 3θ. Perfeito? Aí vamos lá. Derivada disso, né? Então, a exponencial repete, porque a derivada não é seno, é secante de 3θ. Aí vezes. Aí olha aqui, de novo é uma composta, né? Derivo a externa, a derivada da secante é secante vezes tangente. Mas tem que repetir a interna. Então, derivada da secante é secante vezes tangente. Mas tem que repetir a interna em cada função. Vezes a derivada da interna. Então, isso vai dar y'. Ó, a derivada de 3θ é 3. Eu vou colocar aqui na frente, ó, só para ficar organizadozinho. Secante 3θ vezes secante 3θ vezes tangente 3θ. Alguma pergunta? E é isso que vai dar, só que pela regra da cadeia, né? Aqui no nosso slide. Olha aí. Chamei o t de 3θ, né? Então, tá tudo aí, ó. E o x é secante de t. Tá certo? Então, ficou elevado a x. Então, vai ficar dy dx, dx dt e dt dθ. Então, eu vou em busca aqui, ó. O meu problema é achar dy e a variável aqui é θ, né? O meu problema é achar esse. Então, vai ser dy dθ, né? dy dx, dx dt, dt dθ. Cada função que tem aqui, com as suas derivadas, né? Encontro a derivada de cada uma, a derivada da exponencial é ela própria, derivada da secante é secante vezes tangente, e a derivada de 3θ é 3. Daí é o produto entre elas, né? Daí a gente substitui, ó. O x é secante 3θ. Tá certo? O 3 colocou na frente, o t é 3θ. Então, então a resposta fica assim, né? Como a gente já sabia, né? Exatamente como a gente já sabia. Tá ok? Agora vamos à última regra de derivação, que é essa aqui, ó. Derivar isso daqui, ó. Tá certo? Só que para derivar isso, tem que achar a derivada de uma outra que a gente não viu ainda, né? Ó. A gente já viu assim, ó, que se o y for uma função com expoente elevado a n, a gente já viu que a derivada é assim, né? Ó, y' igual a u elevado a x, aí o n desce, multiplicando, elevado a n menos 1, como aqui é a função, vezes a derivada da interna, né? É assim, tá certo? Agora, eu ainda não fiz essa derivada aqui, ó. Por exemplo, uma constante elevado a x. Deixa eu apagar isso, que eu acho melhor fazer mais simples. Vamos pensar na simples. Y igual a x elevado a alfa. Quem é a derivada? Lembra? Alfa, x elevado a alfa menos 1. É a regra. Agora, essa aqui é que eu ainda não fiz. Ó. Veja que essa aqui, ó, a constante está no expoente. E aqui a constante está na base, que é uma exponencial. Tá certo? Como é a derivada disso? A gente ainda não fez. Tá certo? Mas vamos fazer agora. O que eu vou fazer? Aplicar o logaritmo dos dois lados. Como a gente já fez algumas vezes. Como isso aqui é logaritmo, o x é expoente, pode passar multiplicando. E agora eu vou derivar em função de x. Ó. Como eu vou derivar em função de x, e aqui é função de x, então essa aqui é composta. Quem é a de fora? O ln, e a de dentro é o y. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. 1 sobre y, que é a derivada do ln, que a gente já viu, vezes a derivada da interna. Então, y'. Tá certo? E como é que a derivada de x? É 1 e repete a constante. Porque está multiplicando, né? Quando está multiplicando, a constante repete. ln de a, como é constante, o logaritmo é constante. Mas qual é o objetivo? Achar o y', né? Ó, então, y' é igual a y vezes ln de a. Mas eu não quero a resposta com y, eu quero a resposta com x. Quem é o y? A elevado a x. Então, a elevado a x é ln de a. Conclusão.
A derivada de y igual a elevado a x é y', que é a elevado a x vezes ln de a. Isso aqui, ó, eu separei ali, ó, que é só para você ver o seguinte. Ó, ficou simples aqui, acho que não é difícil, vou apagar. O importante é a gente saber ali a derivada para aplicar depois. Veja que quando for composta, ó, a interna vai ser que nem exponencial, vai ficar aqui no expoente, né? Tá certo? Quando for composta. Nesse caso, nenhuma é composta, é simples. Ó, e eu quero derivar esse aqui, né? O que que eu sei? Que quando o expoente é constante, a derivada é dessa forma. Quando a base é constante, a derivada é dessa outra forma. Eu coloquei isso aqui para você ver que, no final das contas, a derivada desse, que é a função elevada à função, vai ser a junção das duas. Quer ver? Olha só. Vamos lá. Vamos fazer como a gente fez antes. Vamos aplicar ln dos dois lados. Aí o que que faz com o expoente? Ele desce multiplicando. Agora, olha aqui. Você observa que aqui, ó, ficou o produto de duas funções, né? Então, se eu for derivar isso aqui, ó, olha como é que vai ficar a derivada. Como adiante, 1 sobre y vezes y'. Igual a... Agora, aqui é um produto. Deriva a primeira e repete a segunda. Mais repete a primeira. Agora, ó, vou derivar essa daqui, ó. Essa é uma composta, né? Ó, porque é ln de f de x. Né? Vou colocar até entre parênteses. Quem é a interna? O f de x. Quem é a externa? O ln. O que o ln faz? 1 sobre, né? Ó. 1 sobre. Quem é o sobre? É a interna que repete. Vezes a derivada da interna, que é f' de x. Que a interna é f' de x. Tá certo? Tá ok? Ó, aqui no slide, ele prefere que você deixe assim, ó. Eu estou indo mais além, ó. Ele prefere que você faça o seguinte, que y' é igual a y vezes a derivada de g de x vezes ln. Ele não desenvolve a derivada, ele só quer que derive. Aí, esse aqui, ó, ele substitui. Quem é o y? É esse aqui, né? Eu vou substituir, ó. Tá certo? Vou substituir pelo y. Que é f de x elevado a g elevado a x. Tá certo? Aqui no slide ele para aqui. Eu não, ó. Eu estou desenvolvendo a derivada, tá aqui desenvolvida. Aí o que é que eu vou fazer? O y' vai ser igual, aí o y está dividindo, passa multiplicando, ó. Então ele vai multiplicar isso aqui tudinho. Então vai multiplicar essa parcela e essa parcela. Então vai ficar g' de x. Eu vou colocar o y bem aqui, ó, vezes ln de f de x na primeira parcela, mais g de x, tá certo? E eu vou colocar o y multiplicando 1, então vai ficar y sobre f de x, vezes f' de x, tá certo? Agora eu vou apagar aqui alguma coisa para eu continuar. Vou apagar essa linha aqui todinha, que eu já passei o y para lá, né? Ó. Isso aqui já não me interessa mais, né? Que eu já passei por isso. Agora, olha só. Agora vamos terminar, né? Então, vai ficar o seguinte. Y' é igual a g' de x, aí vezes o y. Quem é o y? F de x elevado a g de x vezes ln de f de x. Mais, agora, olha, eu apaguei o outro aqui, né? Mas eu sei que o y estava aqui em cima, né? Ó. Que aqui em cima estava o y, né? Era o y que estava aqui em cima, é isso mesmo. Então, ficou g de x vezes o y, que é f de x elevado a g de x, sobre
f de x vezes f' de x. Agora eu vou dar o último passo. Vou apagar aqui, ó, que aqui eu já usei, né? Para dar o último passo. Tá certo? Então, vamos dar aqui o último passo, que é o resultado. Então, eu vou repetir para você de novo. Aqui no slide, ele prefere deixar assim. Eu não, eu estou resolvendo para você ver que mesmo resolvendo, vai dar um negócio grande, mas fica fácil de lembrar que eu vou dizer por quê. Y', então, é igual. Esse aqui eu vou repetir. E o que você vê? Você vê que isso aqui, ó, é parecido com a derivada desse. Ó. Como é que seria a derivada se aqui fosse uma função? Seria a derivada do expoente vezes a elevado a x ln de a. Tá aqui, ó. A derivada do expoente vezes a própria função ln da base, né? Ó. Perfeito? Ó, então, ó, essa primeira parcela é como se eu pensasse que a base era constante, tá certo? Aí, olha a segunda parcela. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai o expoente. G de x menos... Qual é o expoente desse? Não tem nada, é 1. Vezes f' de x. Lembra como é que é a derivada quando aqui é uma função? Aqui normal, do jeito que está aqui, vezes a derivada da função, né? Ó, se em vez de x fosse uma função. Como a derivada é 1, não precisa colocar aqui, ó. Mas aqui, ó, eu estou pensando que a base é uma função, ó. Olha o alfa aqui, é o g de x. Descer g de x menos 1, repetiu a base, vezes a derivada da base, né? Tá certo? Como eu lhe disse, ó, a derivada desta função aqui, ó, é a soma da derivada pensando dessa forma, com a base variável e o expoente constante, mais pensando dessa forma, a base constante e o expoente variável. Por isso que dá grande assim, né? Mas é como eu lhe disse. Se você lembrar dessas duas derivadas simples, você lembra dessa grande, que é a soma das duas. Tá certo? Então, essa é a fórmula para derivar essa função pequenininha. Que, como ele disse, ó, eu desenvolvi. Mas aqui no slide, ó, ele para aqui, f de x elevado a g de x, vezes a derivada do produto de g de x pelo ln de f de x, que eu havia desenvolvido. Tá certo? E a gente vai aplicar isso já já. Então, vou apagar tudo. E vou lhe mostrar aqui como é feito. Exatamente como eu lhe disse. Ó. Qual é a derivada? Aqui, ó. Perfeito? Aí, como é que vai derivar a exponencial? Como é que vai derivar a exponencial? É ela própria, né? Ó, ela própria, vezes a derivada do expoente, como a gente fez lá com o seno, né? Ó. É como eu lhe disse, ó. Ele deixa assim, ó. A exponencial e desse jeito aqui, ó. Tá ok? Tá, ó. Tá aqui, ó. Exatamente como a gente havia dito. Certo? Aqui foi só organizar, né? Tá certo? É isso. Aí, como deriva isso? Aí eu vou derivar, como eu lhe disse, ó, pela fórmula que eu lhe dei. Ó. Como é a derivada? Olha só, vou fazer aqui do lado, que aqui do lado não atrapalha. Bom, primeiro eu vou pensar que a base é constante, não é? Ó, e o expoente é variável. Aí, como é que é isso? É ela própria. Como a base, eu vou até marcar aqui, ó, a base é constante, né? Ó, é como a gente viu no slide anterior, mas eu apaguei. ln do A, né? Ó, como o A é x, aí mais. Agora eu vou pensar diferente. Então, eu vou repetir de novo. Eu pensei como na exponencial. Ó. Derivada da exponencial é ela própria vezes o ln da base. Está aqui, ó. Agora eu vou pensar o contrário. Vou pensar que quem é constante é o expoente. Então, ó, o expoente que é constante. Já que esse é constante, né? A constante desce vezes elevado ao expoente menos 1. Essa derivada da interna, mas é 1, não precisa colocar. Então, vai dar isso daí, ó. Y' é igual a x elevado a x, ln de x, mais produto de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes. Aqui é 1, 1, x menos 1 vai dar x. Não. O que eu posso fazer aqui, ó, já estaria terminado, mas eu posso colocar o x elevado a x em evidência.
Aí fica ln de x mais 1. Pronto. Pode ficar assim, né? Desse jeito, bem simples, né? Ou você pode fazer dessa outra forma aqui. Me lembrei de outra forma. Aquela colocando ln, né? Você pode fazer assim, ó. Ln de y igual a ln de x elevado a x. Aí vai ficar ln de y igual a x, ln de x. Aí deriva. Isso aqui é 1 sobre y vezes y', que é igual, aqui é um produto, deriva, repete. Mais repete, deriva. Então, isso aqui vai dar ln de x mais 1. Então, y' é igual a y vezes ln de x mais 1. Perfeito? Mas quem é o y? O y é x elevado a x. Então, vai ficar assim, ó. X elevado a x vezes ln de x mais 1. Como a gente já sabia, né? Então, pode ser dessa forma ou dessa outra aqui, ó. Você escolhe. Tá certo? Vamos ver como é que está feito no slide, para ver qual das duas. Ele usou a fórmula dele, né? Mas, isso é indiferente. O resultado tem que dar o mesmo, né? Na fórmula dele é f de x elevado a g de x, está aqui, vezes a derivada do produto de um pelo outro, né? X ln de x. Aí deriva, repete, mais repete, deriva. Não é? Tá certo? Aí deu exatamente o que a gente já sabia. Tá ok? Então, é isso aí, ó. Agora, ó, pede para derivar isso. A gente sabe derivar isso? Ainda não. Vamos lá aqui, ó. Deixa eu lhe mostrar. Y é o log de x na base A. Olha, a gente sabe derivar o ln, né? A derivada do ln de x, lembra que eu falei, ó, é 1 sobre x, a gente já viu. Tá certo? A derivada. Mas a gente não sabe derivar quando não for o E. Isso aqui, ó, é log de x na base E. Que, em vez de escrever isso, eu já falei para você, eu escrevo ln quando a base é E. Mas quando a base é outro valor, tem que ser assim. E como é que deriva? A gente faz uma das propriedades do logaritmo, né? A gente muda a base para o E. Põe tudo na base E. Como assim? Opa, aqui é A. Colocando na base E, vai ficar log de x na base E sobre log de A na base E. Mas log na base E é ln, ó. Então fica ln de x sobre ln de A. ln de A é constante, então eu vou derivar. Repete a constante, porque está multiplicando, né? Ou dividindo, tanto faz. E a derivada do ln é 1 sobre x. Então, isso aqui é 1 sobre x vezes ln de A. Porque faz aquela história lá. Repete a primeira e multiplica... E multiplica pela segunda invertida. Tá? Então, a derivada é isso. Então, vou apagar e só escrever a derivada ali, tá? Caramba. Então, vou escrever aqui a derivada, tá? Para a gente lembrar. Então, ó, a derivada do log de x na base A, y' é 1 sobre x ln da base. Do Azinho aqui, né? É assim. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Primeiro exponencial. Como é a derivada? A gente já viu que é 8 elevado a x vezes ln do 8. Essa é a derivada, lembra? E a derivada desse? 1 sobre x ln do A, né? A base aqui é 2, tá? ln de 2. Pronto. É isso aí, ó. Perfeito? Desse jeito. Simples assim. Tá ok? Então, vamos esperar que o slide faça aqui, né? Então, tá aí, né? Fez a mudança, né? Só que ele faz desse jeito complicado. Eu não gosto, né? Tá certo ali? A derivada de 8 elevado a x, né? Não precisa, a gente já sabe a derivada quando a base é constante. Só usa isso aqui, ó, se o expoente e a base não forem constantes, tá? Então, fica isso e isso. E tá aí a nossa... Né? X ln de 2, 1 sobre 8x ln de 8, como a gente já sabia, tá certo? E é isso, colegas. Por hoje, vamos encerrar, não é? Espera só um minuto, tá? Então, é isso.